Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Hoje estou aqui esperando aqui a Sandra entrar para conversar com a gente, né? O assunto de hoje, assunto bem leve, graças a Deus, que a gente estava precisando um pouquinho nesses dias de loucura, né? Oi, Sandra, tudo bem? Já estou começando as apresentações aqui. Você conseguiu entrar? Vamos ver se ela entra. Já fiz 2 vezes o convite aqui. Por que que não está entrando? Enviar solicitação, tá aqui. Ah, ela não está conseguindo participar por algum motivo. Ah, agora a Sandra entrou. Agora entrei. Finalmente Tudo conseguimos. bom, Rê? Tudo Que bem? bom, né? A gente lutou muito por essa data, por esse dia, né? Então, Ai, nem me fale. Aí eu tô aqui, eu ia começar a te apresentar, até falei, mas deixa eu não, ficar aqui mas com a cara de olha, fique à tonta, não tem vontade, que é problema. também o tempo que as pessoas chegam, né? Aos pouquinhos as pessoas vão chegando, pode fazer as apresentações. Foi só para garantir logo, porque às vezes o Instagram meio fica louco. Falei, deixa eu garantir logo a minha entrada. Não, e assim, o seu currículo é muito longo, eu tive que escrever, gente, porque não dá para decorar tudo. Eu certamente ia deixar faltar alguma coisa. Ai, Bom, obrigada. essa aqui é a Sandra, eu conheço ela há muitos anos. Verdade. Aliás, eu era recém-formada quando ela me conheceu, quando eu trabalhava ainda em restaurante, Isso. e, e ela era cliente. Amiga da minha tia, enfim, é uma pessoa de relacionamento pessoal. E hoje ambas moramos em Atibaia, apesar da gente não ter conseguido se encontrar ao vivo. Verdade também, tá, gente? E assim, ela é um furacão de pessoa. Podemos dizer que ela é o furacão Anitta da felicidade. Pode-se dizer. Pode-se dizer, tá? Ela Sabe um tem. detalhe, Rê? Já que você falou de Atibaia, só um parêntese aqui, né? Enquanto as pessoas vão entrando. Você sabe que eu moro em Atibaia? Na verdade, o ponto inicial para mim de Atibaia existir na minha vida foi a sua família. Porque eu Sim, vim passar um final de semana na casa do Denis e da Flávia. E no momento que eu entrei na cidade, sem nenhuma razão, tipo noite, escuro, não vi nada. Eu simplesmente senti, né? Eu senti de fato. Eu senti uma energia assim tão perfeita para mim que eu brinquei e falei, olha, eu sou atibaiana desde o primeiro instante, né? E eu vou morar nesse lugar. Eu me lembro que eu liguei para Dil, uma grande amiga nossa em comum, que que inclusive está morava na aqui, Alemanha. Ela deve estar aí, né? já Que vi. morava na Alemanha na época e disse: Dio, eu já descobri um lugar onde nós vamos ficar velhinhas. E todo mundo, como sempre, Sandra é louca, nada disso. Meu marido dizia: gente, como é que a pessoa acaba de chegar numa cidade, já está prevendo o futuro, né? E aqui estou eu, sei lá, 15 anos Exatamente. Ó, depois. além de tudo, ela tem bola de cristal, gente. Não bastasse o furacão da felicidade, ainda prevê futuro. Meu Deus do céu, onde vamos chegar no final dessa live? Verdade. Bom, deixa eu falar aqui das certificações, né, apresentar para vocês a Sandra, porque eu conheço ela, eu sigo, eu vejo o trabalho, eu aprendo muito. Hoje vai ser um dia para mim que vai ser muito especial para escutar sobre essas ferramentas, porque estamos num momento tenso no direito do trabalho, que é o meu trabalho, né?
sobre a reforma, enfim, tudo que está acontecendo. Então, hoje eu tenho que aplicar aqui os métodos Sandra Teste, né? Bom, ela é empresária, eu vou ter que ler, tá, gente? Ela é empresária, empreendedora social, eu vou ler, mas não sei se eu vou falar certo. Chef Happiness Officer, certificada pela Universidade da Flórida, que significa que ela é uma chefe oficial da felicidade, certificada pela Universidade da Flórida, tá? Administradora de empresas, graduada em neuropsicologia, jornalista, palestrante e feliz. E principalmente feliz, ou acima de tudo, feliz. Exatamente, gente, assim, boa noite para quem está objetivo. entrando aí, né? Nosso carinho para quem está entrando. Tô vendo uns nomes conhecidos muito, que eu gosto muito. Uma outra, a Rê Murga, que eu não vejo há um tempão. A minha afilhada, a Clara. Um monte de gente muito querido, né? E outros que eu não conheço, enfim, que são, né, convidados da Rê e do Gonçalves já comete de maneira geral. Então, sejam muito bem-vindos. A Andréia Vieira, o Valdir, ambos grandes minha amigos. Tia aí, ó. E Lindóia, minha querida, você é culpada até aqui, ó, por eu morar, né, há tantos anos e ser tão feliz, em consequência de uma escolha muito bem feita na vida aqui em Atibaia. Mas é isso mesmo, né? Você falando aí, Rê, de felicidade, né, e a pauta felicidade no trabalho. Eu acho assim, para começar, eu acho que as pessoas precisam entender um pouquinho, até porque a live também fica gravada e é importante que outras pessoas que tenham contato com o conteúdo entendam ali do que a gente está especificamente falando. A felicidade de 50 anos para cá vem sendo tratada de uma maneira muito distinta. Talvez o advento da psicologia positiva tenha trazido um ponto aí bem importante nesse contexto, mas também desenvolvimento nas áreas de neurociência, as ciências sociais, as ciências comportamentais. De uma maneira bem simples, se a gente pensar, as doenças, né, as doenças mentais de maneira geral, né, elas eram tratadas até 50 anos, ou elas eram estudadas pela raiz do problema. Com a psicologia positiva, a gente começa a entender onde está a solução. Então, veja, se eu consigo estudar a profundidade de uma patologia, por que não estudar aquilo que potencializa a saúde? Seria o mesmo que dizer que a gente só se exercita ou só toma vitamina C, ou só come frutas, ou só faz isso para curar uma doença. E o que a gente faria em termos alimentícios para ter uma vida mais saudável? Então, a gente tem que pensar que essa saúde mental, ela vai proporcionar para todos nós uma visão de mundo muito positiva. E aqui eu já faço um parêntese, porque a palavra positiva, frequentemente, é confundida com positividade tóxica, que é aquilo que eu abomino e que eu peço a todos que diferenciem felicidade de positividade tóxica. É fácil entender o que é uma positividade tóxica, pois é aquele momento onde as pessoas viram para você tá mal e as pessoas dizem, não, tudo, isso aqui não fica assim, não chora, não faz isso, que nada, eu tô sempre rindo, eu tô sempre isso, eu tô sempre aquilo. Eu, Sandra, né, e eu já explico a vocês porque se a gente for sempre se referir a nós mesmos, né, nós temos que entender que nós, né, somos resultado de alguns fatores. E hoje a gente sabe que a felicidade, ela é composta de 50% ela é genética, 10% ela é circunstancial. Então, as circunstâncias da vida, tudo que você possa imaginar que é circunstancial. A casa que você mora, a bolsa que você tem, o carro que você dirige, fora as viagem que você faz, né? A comida que você come, tudo que está ao seu redor. Fora as circunstâncias da vida de maneira geral. Elas têm aí o poder de impactar a nossa felicidade. O que é a felicidade? A felicidade é um bem-estar duradouro. A felicidade, eu traduzo com, acho que a maneira mais fácil das pessoas entenderem, até para praticarem, é um estilo de vida.
A felicidade é um estilo de vida. Então, 40% que faltou, né? 50, 10, os 40%, a ciência diz que é passível de ser aprendido, passível de ser treinado. Porque são ações, são atividades, são atitudes, são hábitos que todos nós colocamos no nosso dia a dia que mantém o nosso bem-estar subjetivo sempre alinhado. Eu digo assim, não é uma questão de equilíbrio, né? É uma questão de equalizar com mais frequência, né? É uma questão de entender. As pessoas perguntam assim, você não chora nunca? Imagina, eu choro muito. Ainda bem que eu choro muito. Ainda né? bem que coloca para fora, né? Que nem Ainda eu bem, né? As lágrimas são de fato milagrosas, né? A lágrima, você elimina o manganês que aumenta aí sua agressividade, sua sensação de tristeza. Você elimina toxinas. Ao chorar, você manda os neurotransmissores para o seu cérebro dizer, olha, vamos lá, endorfinas, serotoninas, oxitocinas, aí todas as inas positivas para o seu corpo, me mande uma mensagem positiva. Ou seja, chorar é extremamente benéfico. Então, pessoas felizes ficam tristes? Claro que ficam. Elas só não ficam lá. Elas só não ficam lá. Porque esse é um estado momentâneo de ser. A sua felicidade, não. O seu estado, eu falei que a felicidade é um estilo de vida. Então, esse estilo de vida, ele é permanente. Ele é um estado duradouro. E ele é um estado duradouro que faz com que você realmente entenda o momento que você está da vida, o que você está passando. É como se, de repente, você... Não é de repente, né? Porque é uma ciência, então é um estudo, é um entendimento, né? São muitos e muitos estudos ao longo de 50 anos, é neurociência. Mas você começa a compreender o que você está sentindo, o porquê você está sentindo o que você está sentindo. E quando a gente começa a entender por que a gente faz o que a gente faz, eu digo, a gente começa a saber não só a fazer as contas, mas principalmente a entender o que conta. Né? Não é mais, não, tá, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, é o que conta. É o que realmente importa. É o que conta. E por isso, o entendimento de felicidade extensivo ao trabalho, eu explico de uma maneira também muito didática, né? Porque senão a gente cai naquela velha atitude típica de modulação corporativa, que você aplica ali uma ferramenta específica, ninguém entendeu direito por que está fazendo aquilo ou só faz aquilo igual nota na escola, né? Qual é o seu propósito? A gente pesquisa, sabe um monte de palavras bonitas e sabe o que responder, é uma realidade, né? A mesma fonte que a pessoa que está no RH pode beber, o funcionário, né, o empregado, o colaborador também pode, né? E a gente acaba não promovendo uma troca real, né? A gente acaba fazendo aquela história de 3 vezes 2, 6, né? Seja lá o que isso signifique, mas eu sei dizer que é 6 e tá tudo bem. Então eu digo, felicidade se aprende, mas como tudo na vida, não é o mero conhecimento, não é o mero a mera junção de informações. É você pegar isso e realmente vivenciar, né? E deixar que impacte na sua vida. E de repente você começa a tomar atitudes tão diferentes para outras pessoas que eventualmente não estavam acostumados a lhe ver tomar, que você começa a sentir como você impacta de fato, assim como a ciência mostra, positivamente todo o ambiente. E nós, todos nós seres humanos, nós temos uma tendência primitiva mesmo ao negativo. Por isso que tudo que é negativo dá manchete. E por isso que jornais, televisão são fontes inesgotáveis de infelicidade, sim. Por quê? Não é porque trazem fatos, é porque batem na tecla 1 milhão de vezes de tudo aquilo que nos machuca. E parece que as pessoas se atraem por coisas assim, né? Não sei, naturalmente. Pois é, parece, não. É fato, tá, gente? Assim, eu sei porque as pessoas falam, a gente fala assim corriqueiramente, parece que as pessoas têm uma atração. Não, nós temos. O nosso cérebro, ele não desenvolveu do ponto de vista social como o nosso comportamento social se desenvolveu. Então, para o cérebro, as reações químicas que ele provoca na gente é a mesma da era glacial. Então, tipo, é fugir,
lutar ou fugir. Então você está permanentemente se sentindo ameaçada. E essa ameaça invisível é alimentada por nós mesmos e é alimentada por todos nós. Quanto mais nós buscamos ou nós aceitamos o negativo, e não é minimizar e dizer o mundo é cor-de-rosa, isso seria Não dá para viver no positividade mundo, tóxica. falar O mundo não é que cor-de-rosa. tudo brilha, né? Tudo é perfeito. Não, isso O não mundo existe. não é perfeito e o mundo não é cor-de-rosa, mas felicidade não é sobre como o mundo é como eu reajo ao que acontece comigo, é sobre como eu reajo ao que acontece com a vida, com as pessoas, porque a felicidade, ela começa dentro de nós, né? Ela é uma condição interna, eu não tenho como empurrar a rede, é uma condição interna, eu tenho como em 40% trazer ideias, ferramentas, impacto, porque eu gosto de trabalhar com impacto, para que Renata, para que... Estou tentando olhar o nome das pessoas aqui. Su, a Cris. Eu estou tentando ver os nomes, tá, gente? Não enxergo muito bem de longe. Não, de longe não, mas tá de pertinho aqui. Tá entrando um monte de gente aqui que acho que caiu. Tem Caiu, gente voltou. que você convidou, gente que eu convidei, Com tem um monte de clientes certeza. que eu tô vendo aqui. Eu tô lendo os nomes que eu tô vendo aqui. Muita gente, claramente, eu não conheço, só estou... A gente adora o som do nosso nome, né, gente? Vocês sabem disso. Nós amamos ouvir o som do nosso nome, então é simpático, é carinhoso, é replicar isso para as pessoas. Mas, enfim, então o que acontece é que nós somos, de fato, negativos como é uma condição, né? A neurociência explica, é uma condição cerebral nossa. Nós partimos do princípio que nós temos uma atração pelo negativo. Não é que é uma atração, o negativo retroalimenta a nossa sensação de que estou esperta. Sim. E esse tô esperta tem um custo altíssimo. Quase 90% de todos os problemas pelos quais nós sofremos na vida, eles nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Isso é um fato. E ainda tem um próximo fato. E esses todos que nós sofremos por antecipação, não dormimos, sentimos, nos angustiamos, ninguém nunca resolveu nada porque sentiu tudo isso. Sim. Ou seja, a vida é sobre ação. Sou prova disso. A vida é sobre ação, né? Mas eu vou te falar que as fazer? pessoas... É engraçado, assim, que eu tenho essas angústias, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e tal, mas as pessoas se assustam com pessoas felizes, né? Eu sinto que, assim, às vezes a pessoa olha pra minha cara como se eu fosse uma pessoa, assim, o que essa menina tá sempre rindo? Por que ela tá vendo coisa boa em tudo? Por que ela consegue tirar sarro de uma situação assim, assado? Por que ela consegue enxergar assim? É muito engraçado e eu acredito que você tem a mesma sensação. Tenho. Né? Mas isso é comprovado? Nós somos alienígenas. Não, mas olha só, 50% é genético. Isso daí não há dúvida. Uma parte dessa capacidade, por exemplo, ela tá sempre sorrindo. Eu sorrio muito, né? Sorrir me representa. Você, assim, não dá para imaginar você, né? Quando alguém quer uma foto minha que pede, aí tem uma mais séria, eu digo, difícil, né? Se tem, eu não tenho acesso a ela. Mal. Até tento, né? Até tento, mas aí vai sair assim, ó. O olho tá assim, ó. Né? O olho tá assim. Mas vejam só, uma parte disso é genético. Ainda assim, isso não nos dá o passaporte para uma vida pautada em felicidade duradoura. Eu tive experiência quase morte em 2014, sem sombra de dúvida, com o efeito, digamos assim, de inúmeras situações ali, de burnout, de trabalho, de estar vivendo uma situação que aquela pessoa não era eu. Por quê? Porque eu acreditava que o meu trabalho, que eu sempre amei o que faço, olha esse detalhe, porque tem gente que fala assim, que nada, mas eu amo o que faço. Eu tenho o privilégio de sempre ter feito o que eu amo. Sim. Ainda assim, existe medida para tudo. Gente, existe medida sim para o que a gente interpreta como sendo amor. Cuidado. Porque em nome do que a gente diz ser amor, alguém
a alguma coisa, ao que quer que seja, a gente, na verdade, está colocando ali, depositando ali, creditando a pessoa, a coisa, a situação, um poder que eles, na verdade, não têm. Você os deu. Você os deu. Porque, preto no branco, eles não têm esse poder. Ninguém tem o poder de impactar de fato a sua felicidade, a não ser você mesma. Mas você dá esse poder para outras pessoas, porque Sim. É o mesmo de dizer não posso cortar um determinado açúcar, ainda que eu precise, não posso fazer isso, porque eu vou perder toda a minha alegria de viver. Bem, se toda a sua alegria de viver está depositada no açúcar, você precisa me ligar. Sua situação está grave. Você precisa me ligar. Que o açúcar, porém, é responsável por emoções positivas, nenhum de nós duvida. Que é uma delícia e que às vezes chocolatezinho é o dia do pecado, bem, leco, tudo verdade. Mas depositar ao açúcar o crédito do que faz ou não você feliz é dizer que um elemento de todos aqueles capazes de lhe gerar emoção positiva é sozinho responsável pela sua felicidade. E vejam, a felicidade tem vários pilares. As emoções positivas são só um pilar. E o açúcar é só um detalhe dentro desse pilar. Nós ainda temos as relações qualitativas, como você se relaciona com as pessoas, o que elas trazem para vocês. E primeiro, quando alguém pergunta, Sandra, o que é relação qualitativa? É você se relacionar com pessoas que você pode ser quem você de fato é. Que você não precisa interpretar um papel. Né? Se você... Porque isso é dificultoso demais, inclusive. Você Veja só, é tão simples e passa a ser complicado porque nós estamos acostumados a agir dessa maneira. Mas veja, como eu sei se uma relação é qualitativa? Quando você encontra, quando você fala, a existência dela na sua vida, quando você coloca numa balança mínima, quando você equaliza uma balança mínima, ela é positiva? Ou ela te aperta o coração, ou ela te dá notícias que a gente não gosta de ouvir. Isso acontece em ambiente corporativo, como na vida. Ontem eu estava fazendo uma live com uma pessoa que eu adoro, que é a Cal Saad, que ela é super conhecida. Você viu, né? A Cal falou uma frase ontem que eu já disse para ela, amiga, de tão simples é marcante. Ela falou assim, principalmente ambiente de trabalho, todo mundo já vivenciou isso. Enfim, é que aquele momento onde as pessoas têm algo a lhe dizer. Olha, não sei quem falou que você fez isso, você fez aquilo, ou você deixou de fazer isso e aquilo, falou mal de você por isso, falou daquilo, e ela pergunta assim, a essa pessoa que está te contando isso, o que será? Ela, na cabeça dela, ela fica e ela logo, o que será que deu a confiança a essa pessoa que falou mal de você, de falar para você? Né? Por que será que a pessoa estava aberta a dizer isso de mim para você? Então, a gente começa a tirar um monte... E esse assunto não tem nenhuma chance de algo positivo sair disso. Porque eu não tenho como mudar a opinião de Renata sobre mim, que eu sei que é extremamente positiva. Mas usando meramente de exemplo, eu não tenho como mudar, né? Eu tenho como, convivendo com Renata, eventualmente você convive com alguém... Quantas pessoas a gente olha para a cara e fala, ó, não vou muito com o santo dela, né? Baiano fala assim. Mas, enfim, depois você começa a gostar da pessoa. Bacana. Isso é uma coisa, né? Todos nós temos nossos elementos de afinidades que nos fazem grudar ou não em outras pessoas. E tá tudo bem. Aqui, eu não sei se ela tá aqui ainda. A Carla Zanella, eu a vi há pouco aqui. E o marido dela é um gênio do PNL. E essa história do "e tá tudo bem", eu aprendi com ele. E é verdade, gente. E está tudo bem. Mas o que leva alguém a ter o direito, né, de julgar, você que está aí julgar o outro, não. Mas eu julgo Renata pela atitude dela, eu julgo o cabelo, eu julgo o batom, eu julgo. Oi? Antes, né? Quem é mesmo você, né? Quem é esse juiz? Quem deu a esse juiz a autorização e o poder, né, dele ter essa influência de julgar?
Você pode dizer algo que a Sandra fala, não me agrada. Não, muitas vezes não é porque a Sandra é boa ou ruim, simplesmente porque nós não somos afins. Sim. E não ser afim tá tudo bem também. Olha, gente, eu tenho antes de chegar aqui no nosso assunto propriamente dito, eu lembro de uma situação que aconteceu na Alemanha com meu marido, né? Meu marido, quando eu o conheci, ele tinha acabado uma relação de muito tempo e tal. E era uma pessoa, assim, que ele me contava, uma pessoa super bacana, mas ela, assim, ela tinha muitos problemas de depressão, de ansiedade, e ela tentou o suicídio quando eles se separaram. O médico dela ligou pra gente, né? Inclusive ligou pra mim no trabalho, porque eu não estava conseguindo acessar meu marido, porque meu marido estava em viagem de trabalho. Ok. Eu, né, falei, olha, eu sou a outra, né? Tipo, eu não sou outra nenhuma, porque ele já tinha acabado com ela, mas eu sou a esposa, eu sou a causa, né, desse momento de sofrimento dela, porque ela estava ali numa história de o que é que ela tem que eu não tenho. Eu vivo com meu marido desde o primeiro dia que eu o conheci. Eu nunca passei um dia depois de nos vermos, nós nos vimos, ficamos juntos, estamos juntos há 25 anos. Enfim, isso é uma outra história, mas foi uma coisa muito brigando, faz confusão, mas assim, são 25 anos. E olha o que aconteceu com ela. Quando isso aconteceu, eu tive uma oportunidade ali de ser compassiva com alguém e, de acima de tudo, fazer algo que eu de fato acredito. Então eu pedi, eu falei, você me daria a chance de falar com ela? Aí o médico conversou comigo primeiro, ele gostaria de saber o que eu ia falar. Mas como ela estava sob cuidados médicos, ela estava, né, hospitalizada, porque na Alemanha, nesse caso, é obrigatório, né, ela ficar sob restrições médicas por conta de ter, né, tentado, através de remédios, tentado o suicídio. Né? Então, ela, entre aspas, acredito que no Brasil seja a mesma coisa. Eu não sei, eu não, né, você aí é que é expert, eu não sei pela parte legal. Mas na Alemanha eu sei que era assim, ou pelo menos era assim, porque foi nesta ocasião. E quando a gente começou a conversar, eu falei, o nome dela é Simone. Eu falei, Simone, deixa eu te explicar uma coisa. Você passa as noites pensando em mim. O que eu faço de diferente? O que essa mulher tem? Ela deve sambar de outra forma, deitar, pular cambalhota. As pessoas imaginam cada história. Gente, essa daí... Eu tenho uma amiga que fala, tem dentinhos. Pois é. Não é que essas histórias todas loucas que as pessoas contam, né? E imagina, ou então foi macumba, ou então, sei lá, né? Essa daí, ela tem um poder diferente. E eu disse pra ela, sabe por que o Mika é louco por mim, eu por ele, e com vocês não funcionou? Porque vocês não são afins. Você não era a mulher que ele se apaixonou. Você não é melhor nem pior do que eu. Nós só somos diferentes. Não é que você tem, eu tenho mais, você tem menos. Talvez uma outra pessoa, João, Antônio, Peter, sei lá quem, vai enlouquecer por você e não olharia para mim. Agora, se você não estiver aberta a enxergar o mundo dessa maneira e fixar a sua atenção em mim, você pensa mais em mim do que em você, você pensa mais em mim do que no Mika. Você passa o tempo inteiro pensando em mim. Mas em mim, deixa eu te contar, amiga, mais normal, no sentido de gente, impossível. Se você tenta tomar um café comigo, vai virar minha amiga. Para com isso. E só para fazer uma moral da história disso daqui, ela foi pro meu casamento, já fizemos muitos programas juntos, nos divertimos, virou uma amiga. Virou uma amiga, porque eu tirei um mito. Tirei aquela história do a outra, né? Se fosse hoje, em época de rede social, ia ficar me stalkeando. Nossa! Ela falou aquilo, foi uma mensagem hoje é muito mais difícil tudo, né? Nossa Senhora! Mas veja bem, ficou mais difícil porque potencializou, escalou. Mas sempre existiu, né? Hoje sim, nós mas temos é que a tudo escalada é maior, né? Pelo amor de Deus, em que proporção, né, amiga? Em que proporção? Hoje é. Então, quando a gente fala que felicidade ela é aplicada em todas as esferas da vida, é porque existe algo em comum em todas as esferas que você participa, que é a pessoa que você é. É sobre pessoas. Existe um livro muito bom e muito atual, né? Aqui no Brasil foi traduzido agora em 2020, de duas escritoras americanas. Eu não sei o sobrenome delas, mas é Molly e Liz, mas eu vou dizer o nome, vocês conseguem encontrar, e melhor ainda. No meu chat, lá no meu Linktree, tem todas essas dicas. Basta clicar no primeiro item
que vocês entram nesse grupo. Eu vou botar, tá, Rê? Você tá lá no grupo Pode também? pôr. Eu vou colocar, eu já estava separando aqui para colocar lá depois, porque eu indico muito para esse momento, é muito atual. Elas são duas millennials, né, jovens, e escreveram muito bem colocado a questão, que é o seguinte: o nome do livro é Sem Neura, a tradução é Sem Neura, e elas explicam o seguinte: o futuro do trabalho é emotivo, ponto. E aí vocês pensam, peraí, vivemos cada vez mais precisando separar o pessoal do profissional, já que está tudo exposto por conta de rede social, por conta do momento que a gente vive. Vem sendo discutido aí como é possível blindar esse profissionalismo em torno, né, de corporações. Como é possível agora, então, depois que tivemos quarentena, que a gente está aqui, daqui a pouco passa minha gata aqui atrás, né? Que a gente está falando de trabalho. A gente tenta se isolar ao máximo aqui. Né? Tudo acontece, né? Então, essa pergunta... Tá tudo bem, Rê? Tá me ouvindo? Tá, não. Eu tô clicando para acenar para as pessoas que estão entrando só. Não, tranquilo. Então, as pessoas perguntam isso e aí você fica assim... Você sabe qual é o grande problema dessa frase? Eu escrevo para o portal do Banco Safra, que se chama O Especialista, né? Tá lá Joaquim Levy e eu ando batendo Joaquim Levy semanalmente, tá? Porque eu falo de felicidade, Joaquim Levy falando de economia, e eu bati ele duas vezes. Duas vezes eu consegui bater o Joaquim Levy. Um deles foi com essa pauta aqui que se chama Perdão Sem Desculpas, né? Uhum. Que é esse tema, na verdade, por trás de tudo isso. Então, elas dizem o seguinte, e a ciência da felicidade corrobora com isso. O grande problema não é que o futuro do trabalho é emotivo. Nós somos indivíduos movidos à emoção. As nossas emoções, elas vão definir as dinâmicas que vivenciaremos em comunicação, em saúde. Isso é motivação, comunicação, saúde, motivação. São movidos às nossas emoções. O grande problema das emoções é que quando nós falamos, se eu disser Renata é muito emocional, emoções ao fato de emoções serem sempre negativas. Quando eu digo que Renata é emocional, logo se imagina, Renata, o chefe vai chegar, né, um cliente vai chegar com alguma coisa, ela vai dar um ataque. Não quero, não vou fazer. Meu Deus, vou descabelar. Ela não vai saber lidar. Por quê? Porque não fomos treinados, não somos nós brasileiros, não. São muitos países do mundo, alguns já mudaram bastante, mas nós não fomos educados emocionalmente. Se alguma mudança eu pudesse fazer de fato em qualquer esfera, né, pública, particular, sempre seria trazer a educação emocional para a pauta do dia, para as escolas. A Alemanha, que não é um país tipicamente entre os mais felizes do mundo, nem entre os mais modernos no que diz respeito a esse tipo de atitude, acabou de colocar no currículo infantil público felicidade como tema de escola. Que legal! Que é educação, não deixa de ser educação emocional. Temos de parar de entender que emoções... Então, a Sandra, se eu disser, gente, Renata é cheia de emoções, transborda emoções, com certeza eu posso estar falando de emoções das mais diversas formas possíveis. O problema é que nós linkamos as emoções a atos falhos. Olha que louco! Então, quando eu escrevi isso lá no portal, né, do Safra, o futuro do trabalho é emotivo, só podia ser alguém, né, de felicidade. Alguém, uma administradora mais focada em neuropsicologia. Não, amores, isso é um fato. Quanto mais cedo soubermos lidar com este fato, melhor o resultado será. Eu assisti uma live sua aqui há pouco tempo, que... Me fala quem foi que estava contigo. Foi um outro advogado também.
onde vocês falaram inúmeros aspectos ali que eu fiquei interferindo o tempo inteiro, porque eu dizia, gente, é ótimo exemplo para atitudes emocionais, não de vocês, mas dos casos que vocês estavam. Sim, com o doutor Então, Farley, ele é juiz, a gente estava falando do assédio moral. Do assédio moral. Então, quanto do assédio moral, é claro, tirando a parte com tudo que liga os seres humanos, né? Sandra, seu vídeo tá falhando bastante, tá? Tá, deixa eu colocar para cá. Vejam aí, gente. Porque aqui tá tão boa a internet. Vocês estão me vendo? Para mim, eu também tô me vendo super bem. Então, eu não sei se de repente aqui ou aí. Mas aí, se cair, se tiver ruim de novo, vocês me avisam, tá, gente? Me avisa que eu vou ver o que eu faço aqui. Então, ali a gente estava falando, né? Assédio. E todas essas pautas, existe o assédio factível, né? Que antes engolia-se, não ia-se adiante. Existe o assédio criado, né? Porque existe isso também. Ou seja, o assédio criado, no caso, é quando não efetivamente ocorreu um assédio, mas busca-se, né, ter algum tipo de vantagem, como em qualquer situação da vida. Né, gente? A gente sabe, isso não é exclusividade do assédio. Então, existe o factível, existe e precisa ser levado a sério, existe isso. Agora, sim, quando a gente está falando no lidar com as nossas emoções, quando eu digo o futuro do trabalho, ele é emotivo, positivamente emotivo, porque nós estamos cada vez mais soltos, liberando as nossas emoções, só que a gente está liberando como elas vêm, sem nenhuma educação. É o mesmo que sentasse à mesa e esbaldasse com a comida, porque você não aprendeu a lidar com os talheres, não aprendeu a como comer, o que se alimentar, o que colocar primeiro. Então, é uma questão de educação mesmo. Né? Se a gente não aprende isso... Então, um dos temas que elas trazem, né, desse livro Sem Neura, por exemplo, um dos fatores mais fundamentais é a questão do perdão. A diferença entre perdão e desculpa é tão fundamental que pode evitar um problema, criar um problema, potencializar um problema, enquanto você pede um ou outro erroneamente e se justificando a este perdão e desculpas erroneamente, as proporções que tudo isso pode ter, né? Então, de maneira muito simples, a desculpa é um ato falho sem culpa. Né? Tipo, se agora a minha internet, que sempre é boa, que eu conferi antes, começar a falhar, eu vou pedir desculpas e não perdão. Sim. É um ato falho sem culpa. O perdão não, ele requer a culpa, ainda que não tenha sido intencional. Então, se a gente começa a pensar no perdão ainda que não tenha sido intencional, porque também sob o manto do mas eu não tive intenção, amor, não teve, mas fez. Não adianta, o momento do perdão, da desculpa, é o momento de ser claro o que você fez. E quanto mais claro a gente é nesse lidar, mais fácil vem um perdão de lá, a gente vai de encontro a esse perdão daqui, e o que a gente tem adiante é harmônico. Aí sim você abre uma brecha para poder se comunicar com as pessoas. Porque o que mais acontece é, eu fiz isso, mas eu só fiz porque você me olhou estranho. Não, amor, deixa eu te dizer, quem fez? Né? Na relação humana, interpessoal, eu até acho interessantíssimo reentender como o direito enxerga, né, os atos falhos, com culpa, sem culpa, ou a dimensão da culpa, né? Eu adoro filmes, séries de advogado, né? Assisto todas. Eu não sei se você sabe, mas a minha primeira faculdade foi de Direito. Só que eu sempre quis ser jornalista. Eu só não queria fazer jornalismo. Nunca quis fazer jornalismo. Porque eu brincava dizendo, eu nasci escrevendo. Eu não queria fazer jornalismo. Porque eu sempre me senti sabendo, né? Sabendo. Mas a vida acabou me levando, enfim, para esse caminho também. Mas eu fiz Direito. Por conta dessa parte muito filosófica do Direito. Quando eu percebi, ali na faculdade, que a filosofia
estava bem distante daquele momento que eu estava vivendo ali. Eu falei, não, não é isso. Eu tô nesse caminho porque eu quero escrever. Vamos resumir? Bom, eu tô perdendo meu tempo. Que também é precioso. Olha, gente, eu espero que vocês estejam, no mínimo, se divertindo tanto quanto a gente. O pessoal tá falando um monte, tá todo mundo amando e só concordando, só... Gente, sabe por quê? Porque assim, olha, eu vejo às vezes algumas pessoas comentando, né? Ah, se vocês pegarem, eu posso colocar também lá no grupo, é o Eric Zen, acho que é Eric o primeiro nome dele, o presidente da Zoom, o CEO mundial da Zoom. A frasezinha dele do LinkedIn é proporcionar felicidade através de uma comunicação, blá, blá, blá. Se você pegar os grandes livros, os grandes líderes no momento, mundiais, assim, realmente que tiveram, sabe, o Richard Branson e etc., que tiveram um cliquezinho, eles estão nessa pegada de entenderem, peraí, as circunstâncias já me fizeram tão rico que eu tô indo para outros planetas. A gente tá indo pegando a foguete, né? Então, né, de carona, já estão, né, já tem foguete pra gente se escalar para ir com eles. Né? Então, vai fazer mais o quê? E, no entanto, eles não são necessariamente mais felizes, né, do que ninguém. Quando eu sou perguntada se felicidade, se dinheiro traz felicidade, eu tenho um texto muito bom sobre isso também. Dinheiro traz felicidade, sim. Só não na medida que as pessoas esperam. Ela te dá uma qualidade de vida melhor, ela te dá um plano de saúde melhor, ela te dá segurança, nananana, mas não resolve, por exemplo, você vê inúmeros casos de pessoas que morrem e são milionárias Exato. E pronto. Porque todos esses itens que você falou, Rê, todos eles estão ali na base da pirâmide de Maslow, né? Então, olha, existe um número americano que eu acho que é interessante, já que o tema é sobre trabalho, é um número de 2016, ok? Não tem esse número revisado pelo Instituto Gallup 2016. Eu adoro perguntar qual é o valor da felicidade? Nos Estados Unidos, em 2016, $75 mil ao ano. Esse é o valor da felicidade. Oi, não entendi nada, tararatá, eu me explico. Se a gente pegar pessoas que ganham abaixo disso, $75 mil ao ano, em 2016, ok? O índice de percepção de bem-estar subjetivo aumenta estratosfericamente. Então, se você ganha 25 mil, passou para 50 mil, existe um ganho muito grande ali de percepção de bem-estar com este aumento até este valor, ok? Por quê? Pelas razões que você acabou de citar. É a pirâmide, né, né, a pirâmide de Maslow, né, a base da pirâmide. Segurança, escola do filho, as condições mínimas básicas, né, para ele se sentir ali num padrão de segurança que ele tem essa expectativa. Então, um aumento de renda neste espectro, ele realmente proporciona uma felicidade muito maior. Porém, se você ganha de 75 mil a 750 mil, por exemplo, o ganho é isso aqui. E muitas vezes nenhum. Ou seja, a percepção de felicidade, ela vai, de se sentir bem, ela começa a entrar numa roda viva, onde o ter, eu quero uma bolsa, depois tem que ser mais caro, o carro tem que ser maior, o apartamento tem que ser maior, o prédio tem que ser no bairro melhor, são as chamadas adaptações hedônicas. E a gente se acostuma muito rápido a tudo isso e começa a ficar o quê? O famoso vazio. Sim. Já a ciência da felicidade, Sonja Lyubomirsky, Universidade da Califórnia, mostra que pessoas felizes, dentro desses conceitos que estamos falando aqui, elas têm muito mais sucesso nos negócios, elas vendem, esse número agora é do Gallup, 37% mais, elas são mais criativas, logo encontram mais soluções para os problemas. Acho engraçado quando a gente fala, gente, a Sandra é criativa, eu penso, isso aí será que é um elogio? Porque normalmente quando a pessoa é criativa,
é arteira, né? Tipo, faz arte. E quando criatividade, na verdade, é essa imensa caixinha de soluções, né? O criativo, ele pensa adiante, né? Ele tem a mente aberta e apurada para receber, para enxergar o que não está sendo visto por outros. E uma mente feliz, ela é mais criativa. Então, quando as pessoas falam, você pode falar de felicidade em momentos difíceis? Pelo amor de Deus, se eu não falar em momentos difíceis, vou falar no momento óbvio. É claro que sim. Por quê? Porque as circunstâncias da vida não determinam se nós somos felizes ou não. Porém, nós somos felizes que podemos, eventualmente, estarmos tristes. Sim. Como podemos estar alegres. Alegria e felicidade não é a mesma coisa. Eu posso ser uma pessoa feliz e não ser a pessoa mais alegre do mundo. Provavelmente eu posso compensar a minha não característica de ser alegre, sendo uma pessoa super de boa, de paz, né? Super meditativa. Em comum, porém, a gente já falou de relações qualitativas, nós já falamos de emoções positivas, e é óbvio que das emoções positivas, a gente engloba tudo aquilo que gera, que impacta de fato a química do nosso corpo, né? O treinar do cérebro, o cérebro é um músculo. Ele carece ser treinado, né? Ou você treina um músculo ou ele atrofia. Então, não adianta a gente imaginar o cérebro estando ali, né, e a gente fazendo a nossa parte. Não, nós precisamos ter proativa com ele também. Mecanicamente, nós precisamos treinar o cérebro também. E eu faço essa analogia que a felicidade ela também é um músculo. Você precisa treinar. Então, não adianta eu e Renata termos nascido assim se a gente não tomar consciência, né, do que precisamos fazer no nosso dia a dia. Saber que felicidade não é fácil. Eu digo, não é facilidade, é felicidade. É rima, filho. Mas não é a mesma coisa. São coisas diferentes, são mundos diferentes. Né? A gente precisa enxergar isso. Precisa ter treino. E aí a gente chega no terceiro pilar, que é o objetivo superior. É ter um propósito de fato. E não um propósito, só aquele propósito que a gente está acostumado a visualizar ali no trabalho, né? A escrever ali onde você quer chegar, o que você quer alcançar, qual é o seu objetivo dentro da empresa. Não. São os objetivos superiores mesmo. Virtudes contam, caráter conta. Se o agradecimento conta, é um poder, tem gratidão poder. Conta, doação conta. Porque se não for por razões de virtudes, ou espirituais, ou religiosas. Tá, esqueça, sou cético, não quero nada disso. Legal. Então, vamos para cá. Então, vá pela ciência, que mostra o seguinte. Quando eu tomo qualquer atitude que beneficia, que propaga o bem, a doação, o voluntariado, que propaga esta positividade, né? Esses aspectos de virtude aplicados em relação ao outro, eu sou duplamente beneficiada. Mensura-se através de ressonância magnética, de testes hormonais, né, para a gente ver como estão os níveis ali de serotonina, de endorfina no nosso. Isso é para mostrar para vocês assim como um teste empírico desse funciona, feita por universidades em Israel como nos Estados Unidos, né, de maneira geral. E, obviamente, também questionários. Então, as pessoas que fazem, por exemplo, alguns testes são feitos com atos randômicos de felicidade, ou de voluntariado, de doação. Né? Você coloca grupos diferentes na rua que receberão alguma coisa, né? Um valor em dinheiro, por exemplo. Né? Você está do nada, vem alguém lhe dá $200. E outros que doarão em locais específicos, né? Que doarão para pessoas que eles vão enxergar que elas estão de fato... vai fazer diferença para elas receber aquele negócio, né? Aquele valor, o que quer que seja. E é comprovado que a pessoa que dá é mais feliz. Exponencialmente mais feliz quem doou do que quem recebeu. Então, hoje eu digo assim, isso é tão fantástico que hoje eu digo, as pessoas falam, eu não sei como você aguenta, né? Eu tenho projetos sociais, a Ressabe e tudo. Chamam de projetos sociais, para mim não é projeto social nenhum, para mim é minha vida, mas ok, tem que dar um nome bonito para a história, então faz de conta que o nome é projeto social, mas eu tenho até uma ONG e tudo mais, né? Eu sou uma propagadora de fazer o bem. Então, quando
quando as pessoas me perguntam, né, Sandra, eu falo, gente, para ser muito sincera, eu faço isso por egoísmo. Que eu que gosto. Porque eu fico mais feliz, é tão maravilhoso para mim. Eu só não sabia que isso tinha nome. Eu fazia porque eu dizia, quem eu sou. Né? Eu sou mais, eu não sei ser outra pessoa e nem quero ser. E não, nananina, não, quem agora está pensando. Ah, mas eu já fui muito boa com as pessoas e me decepcionei. De novo, você está sendo guiada pelas circunstâncias da vida. Amor, todos nós nos decepcionaremos em algum momento. Faz parte, durma com Sem esse dúvida. barulho, né? Você é mais do que isso, né? Passa esse capítulo da sua história, ok? Situações desagradáveis acontecem, alheias à nossa vontade. É isso aí, tá? Você tem direito de chorar um dia, vá lá, ligue para sua melhor amiga, resolva esse seu pepino. Mas as circunstâncias não têm o poder de mudar quem você é, nem o objetivo que você sabe que você tem na vida. Ó, eu tenho uma grande amiga que está aqui, que é a Teca, tá? E a gente se conheceu eu dando uma palestra, tá? E ela não é nem um bom exemplo, tá, gente? Porque eu já encontrei com ela numa outra palestra minha e ela me disse que ela, assim, ela entra em elevador hoje em dia e ela se acha tão deusa que ela não presta nem atenção se tem outra pessoa dentro. Ó, desculpa, tá, Teca, mas você tá exagerando, tá, filha? Você tá muito convencida, tá certo? E agora, durante a pandemia, ela passou uma época que ela não tava, assim, se sentindo a Exibiane, mas está voltando com força total, porque ela é da minha turma. Então, Não, eu quando eu era isso. bem mais nova, né, tinha uns 15 anos, eu me achava a última bolacha do pacote. Aí meu pai um dia olhou pra minha cara e falou assim, Renata, você não é metade daquilo que você pensa que você é. Maior balde de água fria do que esse. Mas aí são outras circunstâncias, né? No caso da nossa amiga aqui, ela não estava se sentindo bem consigo mesma, com o corpo, beleza, esse Sim, tipo de isso coisa. E influencia empoderar-se, muita gente. encorajar, e você sabe disso, e eu sei disso também, e todas nós sabemos disso, ser encorajada por outra pessoa, por outra mulher, né? Eu não gosto dessa coisa de mulher, porque não vamos levar para o feminismo para nada disso, né? Mas ser encorajado por uma semelhante a nós, né? Numa questão, uma semelhante, e a gente enxergar que faz sentido aquilo que ela está dizendo. Por isso que eu sou acusada várias vezes, tá, Rê? Então, de gerar monstros. Mas você tem razão, e seu pai tinha razão com as palavras dele. Eu vou dizer a vocês por quê. Embora eu trabalhe muito com a autoestima das pessoas, a autoestima gera autoconfiança. A autoconfiança é base aí para muitas emoções positivas que somos capazes de ter. Nós não podemos esquecer, e por isso eu não vou criticar o seu pai, que as cadeias estão cheias de pessoas com autoestima elevada, né? Os serial killers têm a autoestima bombada, né? Então não é a autoestima só o fato daquilo que costuma se traduzir como autoestima. É, de fato, uma soberba em relação a você mesmo, uma arrogância de achar que se gostar é ser melhor do que outra pessoa, né? É se postar numa posição de achar que o momento onde deveria se chamar-se meramente autocuidado, o primeiro amor é o autocuidado. Então, hoje, quando eu falo de autoestima, eu gosto de lembrar que eu falo de autocuidado. E quando a gente se autocuida, a gente começa a se gostar mais. Então, esses momentos, como o da Teca, que ela conta, minha filha, eu entrei no elevador, estava me achando, a roupa linda e tudo. Isso é um feite para a vida, né? As minhas meninas, gente, que... Eu não sei se a Jessie está aqui hoje, né? A Jessie é multiplamente amputada, perdeu os 2 braços, as 2 pernas, 90% da pele do corpo, perdeu a audição. Eu engasgo falando da minha Jessie. E a Jessie é extremamente você é a de bem com a madrinha dela, vida. né? Aquela menina que ganhou as próteses, né? Isso, as próteses, né? E tem a Duda, que a Duda perdeu as 2 pernas, né? Foi amputada as 2 pernas com 2 anos de idade. Quando eu fui conhecer a Duda, ela falou, não, tia, eu tô ótima, né? Eu só não tenho 2 pernas, gente, mas, tipo, qual o problema? Né? Então, a gente começa a ver na prática como pessoas que, assim como algumas sementes, de fato cresceram
no escuro o que elas têm para contar para a gente. E a gente começa a recontar nossas histórias e entender que, peraí, eu sei que o problema do outro, ainda que o do outro seja de uma dimensão, né, estratosférica, o nosso pequeno problema ainda é nosso, ainda assim, a visão de direção e proporção é capaz de se abrir. Porque quando você tem o ponto de vista de a minha unha encravada, ai, não vou conseguir fazer nada hoje, a minha unha, eu entendo. Essa percepção você de fato está tendo. Você está deixando que a dor da sua unha vire um sofrimento. Isso existe. Isso é descrito na literatura. A questão é a gente começar a imaginar, e se só doer, eu passar e eu só vivenciar essa dor enquanto ela efetivamente está doendo? Quantas outras vantagens eu tenho disso? E se eu não me apoiar na minha unha encravada? E se eu entender que a minha unha encravada é um dos fatores de uma vida rica de tanta coisa? Esse tempo que eu estou perdendo pensando nessa unha encravada daqui, eu já teria ligado para uma pessoa que me faz super bem, eu já teria feito uma boa ação, repostado a alguém que acabou de abrir um business diferente, porque durante a pandemia perdeu o emprego. Meu Deus, nós temos a capacidade de fazer tantas coisas. Tantas coisas. E essas coisas, que a minha arrepia até a bochecha sempre falando, nunca são coisas, né? Elas só chamamos de coisas para facilitar o entendimento, né? Para fluir, para impactar. É quase impossível que cada um de nós pense. Olha, gente, quem quiser ir lá, tem muitos vídeos da Jéssica. A Jéssica é uma das minhas afiliadas, né? Da Jéssica lá. A Jéssica veio aqui em Atibaia fazer umas fotos comigo para o livro novo dela. Ela se chama Jessie Borg, né? Que é a menina biônica, a menina robô, e agora desista de desistir. A gente esgotou a primeira edição, nós estamos fazendo a segunda. Ela veio tirar as fotos aqui em Atibaia. Ela chegou, eu fiz a maquiagem dela, gente, numa animação danada. Ai, Dinda, qual é o batom? Aqui é assim, você quer um batom, eu tenho 400. Isso não muda em nada quem eu sou, né? Eu sou essa pessoa de brinquedos. Mas meus brinquedos não me definem. Meus brinquedos são enfeites. Eles não me definem. Porém, a Jessie chega e fala, Dinda, você não esqueceu a manicure. Bem, ela não tem braços. Imagine se ela tem dedos. E eu consigo, de fato, esquecer por uns momentos. Para mim é tão orgânico, é tão natural. Isso é inclusão. É tão inclusivo que, meu Deus, eu liguei a Vanessa. Não sei se a Vanessa está aqui. Vanessa, precisa me socorrer, porque eu não pensei em unha. Eu não sei fazer unha. Eu sei maquiar, mas não sei fazer unha. Por um instante, e aí ela se acaba de rir. Dinda, você é louca mesmo, né? Eu digo, né? Você aprontou comigo, amor. Ou de dizer, Dinda, eu tô louca para te dar um abraço. Ela não tem braços. Mas eu ganho um abraço dela sem braços. É o melhor abraço do mundo e não tem braços. Né? E quando a gente começa a pensar nisso, eu volto a lembrar da unha encravada. Quanto crédito a gente dá, em analogia, às unhas encravadas do dia a dia. E sim, eu dou exemplo de unha encravada porque dói, né, Rê? Não é que não dói, não. Incomoda. Sim, incomoda, que fica martelando. Incomoda. A gente sabe que incomoda. Mas quanto crédito você dá à unha encravada? Veja, a Jessie não tem nenhuma unha. Nem nas pernas, nem nos pés, nem nas mãos. Ela não tem nem mãos. Ela não tem braços. Ela não tem pernas. E ela é extremamente de bem com a vida. Durante a pandemia, ela fez mais cirurgias porque os cotos, os ossos dos cotos resolveram crescer. Eu vi isso. Gente, e ela precisava Imagina a dor que ela não peso, estava sentindo, né? sem poder se movimentar. Virou atleta, nadadora paralímpica, já pré-convocada para Paris 2024. Oi? Oi? E quando eu conheci a Jessie, minha primeira crítica foi sem bolsa. Veio me visitar sem bolsa. Eu, este ser que adora o enfeite, veio me visitar sem bolsa. Minha filha, a mãe, por isso que eu entendo o seu pai, mas se a performance da autoestima não for para o lado da arrogância, da soberba, do controle sobre o outro, né, que é o que as cadeias estão lotadas dessas pessoas assim, e a gente tem que pensar se que a gente está transformando a nossa autoestima. Esse é um exercício diário.
né? Eu tô me achando agora bacana porque eu sou melhor do que a Renata? Ou eu tô bacana comigo mesmo e é uma delícia ser eu mesma? Poxa, eu tô vencendo um pouco a cada dia, né? Porque não é para ser melhor do que a Renata, é para estimular a Renata a também se sentir tão bem quanto eu me sinto. É uma Sim. matemática tão simples que quando a gente começa a praticá-la, você começa a entender por que a ONU, né? A ONU faz hoje em dia o World Happiness Report uma vez por ano, em busca de movimentar os países, movimentar as pessoas a entenderem a relevância que tem na vida de termos emoções, de termos os nossos sentimentos sendo levados em consideração, aprendidos, os nossos hábitos sendo repensados, porque é muito macro, gente, é muito mais do que aquela risadinha, que é aquela que bota good vibes only, né? Ai, gente, ai, vamos vibrar aqui. Carpe diem. Eu nem tenho nada contra o Carpe Diem, mas assim, o Carpe Diem, né, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim. O Carpe Diem é ok, mas autocuidado, autorresponsabilidade começa em mim, autocuidado, depois a minha volta, inexoravelmente a sua família, os seus vizinhos, os seus relacionamentos mais próximos e ganha mundo, porque a gente está aqui para quem quiser ouvir, né? Dá para ter acesso, se alguém passou para outra pessoa que está no Japão, em qualquer lugar do mundo, na Alemanha, tem gente assistindo. Então, ganha mundo, a nossa voz ganha mundo. E quando esta correlação está feita e as pessoas começam a entender do que estamos falando, quando usamos a palavra, realmente praticamos o que a gente chama de felicidade intencional, nós estamos construindo um mundo melhor. Sim, sem dúvida. Vira simples assim. Ai, que linda. Mas, ó, eu sei que já, assim, eu sei que eu já tô começando a tomar o seu tempo, mas eu queria, assim, dentro daquilo que foi proposto, né, e do que os meus clientes estão esperando, até, que todo mundo elogiou aqui, assim, eu só tô vendo assim, ai, a Sandra, eu quero saber qual é eu quero saber qual é o link dela, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas, assim, se você puder só elencar alguns exercícios diários que os empregados podem fazer para ter uma boa produtividade, um bom relacionamento dentro do ambiente de trabalho dele, para o crescimento dele, o quanto isso influencia determinadas coisas que você faz, assim, é o que eu digo assim, o poder da gratidão. Você não, assim, a gente não faz isso naturalmente no começo. Ai, vou agradecer a isso, ai, vou agradecer aquilo. Mas depois isso vira um hábito que te traz coisas boas. Então, Exato. assim, agradecer ao meu trabalho todos os dias, enxergar que isso aqui é uma fofoca boba e não pode me afetar dessa forma. E conseguir se isentar desse tipo de problema, porque assim, aqui o nosso objetivo é manter o emprego e não falar, vamos tirar todo mundo aqui, vamos ser felizes e morrendo de fome. Mas olha só, mas se vocês pensarem bem, tudo isso que está dito aqui é voltado à produtividade. Porque é fato que pessoas felizes são mais produtivas. Por isso, o sucesso, a felicidade precede o sucesso. Existem pesquisas que mostram, inclusive, que a felicidade precede tanto o sucesso que pessoas felizes têm mais sucesso de maneira geral na vida em todos esses pilares que eu acabei de contar aqui para vocês. O espectro de liderança positiva e de qualquer tipo de trabalho, né? De fato, de dinâmicas corporativas, elas passam normalmente por um aspecto chamado PERMA, que são os pilares da felicidade, que eu relatei para vocês aqui. 2 deles eu uno num só. No meu, eu peguei o PERMA, que é o que normalmente se utiliza. Eu posso, inclusive, indicar para vocês, existe aberto, tá? Pela Universidade de Stanford. Vocês conseguem fazer, inclusive, um autoteste, para você conseguir mensurar como está o seu nível de felicidade. E lembrando, gente, embora a felicidade tenha esse aspecto de alegria que a Renata citou, tudo isso que a gente falou aqui
é absolutamente palpável dentro de corporações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui contratada esse ano por uma grande corporação para fazer um trabalho durante a pandemia com eles, agora no finalzinho da pandemia com eles, sobre movimentar as pessoas para o voluntariado. Eles têm uma fundação. E ao invés de só fazer o que hoje acontece, que é as pessoas doam alguma coisa ou pedem, porque faz parte ali do currículo, né? Fazer, cada um fazer sua parte, de fato engajá-los para que eles sintam esse bem-estar subjetivo e eles apliquem isso no voluntariado, por exemplo. Então, nós criamos uma dinâmica de voluntariado com o olhar fixo, na verdade, na felicidade. Então, a gente atira pelo voluntariado, mas a gente alcança o bem-estar subjetivo dessas pessoas. Então, esses exemplos que a Rê estava dando aqui são exercícios absolutamente factíveis de serem feitos. Então, enquanto muitas empresas, por exemplo, Google é famosa por isso, e muitas outras imitaram a Google depois, né? Cria ambientes lúdicos, isso e aquilo, na verdade, isso remete muito a alegrias, né? Isso nem sempre é do ponto de vista de felicidade. Porque, assim, não existe felicidade no trabalho, existe felicidade no trabalho, em casa, na vida. Sim. No trabalho, né? No trabalho, especificamente, nas corporações, a gente procura entender estes fatores e aplicar isso de tal sorte que, se você emprega uma pessoa... Eu tenho umas plaquinhas, gente, que eu vi durante a pandemia, uma rede de supermercado de Curitiba colocou em toda a rede de supermercado: emprega-se pessoas felizes. Hoje, o cargo Chief Happiness Officer, grandes corporações, todos têm um chefe de felicidade, um gerente de felicidade, ou contrata-se consultores externos para entender, assim como em casa, no trabalho, onde está o problema. Um ambiente é contagiado negativamente 3 vezes mais do que meramente ter uma pessoa positiva lá. Porém, esta pessoa positiva, ela cria ao seu redor um ambiente tão produtivo que vai se vender 37% mais, que vai ter uma produtividade como um todo muito maior para a empresa. Então, tem uma autora que fala uma coisa incrível. Não, a presidente do BMG, do Banco BMG aqui no Brasil, é uma CEO, é uma mulher, e eu entrevistei ela no passado, né, num encontro de RHs. E ela falou assim: Sandra, é mais ou menos assim, se as empresas não tomam atitudes com foco em elementos dentro de tudo isso que está sendo dito da ciência da felicidade, porque é o certo a se fazer, que tomem, então, porque gera resultado. Eu sou presidente de um banco. Gera resultado. Pessoas felizes são mais produtivas. Pronto. Sim. Pessoas felizes não enchem o saco, gente. Sabe por quê? Porque elas estão ocupadas com outra viver. Coisa. E não é viver a vida coloridinha de positividade. Não. Né? Eu posso ser assim, ou posso não ser assim. É focada em manter. Então, quando a gente fala no terceiro objetivo superior, sim, engloba gratidão. Então, um dos exercícios assim passados em Harvard, em Yale, muito clássico, é, por exemplo, o Gratitude Journal. É você aprender a fazer, de fato, diariamente, 3 razões pelas quais você é grato naquele dia. Isso parece tão bobo. Não, você vai ver como fica fazendo isso todos os dias. Você tem aquela sensação, às vezes, de que acaba. O que eu vou agradecer hoje? Né? Aprender a contemplar. E se com prazer contemplando, porque você vai descobrir que você passava por aí, você não via nada. Você era cega. Se chama miopia. Você vai tirar a miopia. E, de repente, você vai... Sabe o que vai acontecer, gente? Parece filme. É como se você eliminasse a miopia e, de repente, você olha: meu Deus, eu nunca enxerguei isso. Tô até arrepiada falando isso. Eu nunca enxerguei isso, né? E estava tudo aqui na minha frente o tempo inteiro. Sim, mas este efeito que eu estou dizendo para vocês não é só que Sandra, então, tá aqui ela e os passarinhos, não. É que quando eu trabalho, eu sou mais eficiente, né? O resultado do meu trabalho é extremamente produtivo. Por quê? Porque nós conseguimos dar o foco
E onde a gente coloca o nosso foco, ele expande no objetivo certo. Então você não se dispersa no meio do caminho. Só chega em algum lugar, quem sabe. Só quem sabe o que procura, encontra. Você nunca acha a chave se você não souber que está procurando uma chave que está no chão. Você nem vai ver a chave. Então, esta é a dinâmica. E por isso é tão difícil de ser entendido. E por isso... Então, é claro, Rê, e aqui eu estou falando com uma amiga, estou dizendo de maneira bem generalizada mesmo, porque assim, senão eu daria só... Não, eu daria doses homeopáticas, falaria muito menos se fosse só trabalho mesmo. A grande dificuldade é que as pessoas entendam exatamente esse contexto aqui que a gente está dando. Porque passar exercícios, a gente não vai fugir de trabalhar o que é gratidão, de trocar, fazer dinâmicas de grupo, você agradecendo. Por exemplo, uma dinâmica bem interessante é um agradece ao outro sem dar nomes por um fato que aconteceu. Todos nós temos um agradecimento travado na garganta. Eu, inclusive, tenho o meu. Eu só não encontro a pessoa na vida. Eu só não encontro, não acho ela fisicamente para poder... Eu tenho um agradecimento guardado que eu só percebi o quanto eu tinha razões para agradecer por este fato muitos anos depois. Mas eu já comecei a live aqui agradecendo a Lindóia, porque através dela, você... Então, para mim, essa conexão tá dada. É essa família daí que... Mas, Sandra, foi Atibaia, foi você que fez. Mas eu sou grata, porque eu fui convidada para um lugar que mudou a minha vida. Então, aí a gente falou de gratidão. Outra coisa é cercear o tipo de notícias que a gente propaga entre as pessoas, ainda que não seja fake news pior ainda, mas ainda que não seja fake news, qual é o impacto ou a relevância daquele assunto para o seu colega? Qual? Né? Aprender a gente, filtrar. Naquele momento daquele Lázaro, eu não tenho televisão, tá, gente? Então, a minha televisão só é YouTube. Ou seja, eu só assisto o que eu quero assistir. Não, eu parei escolho... de tudo depois eu virei uma alienada com o Covid, porque aquilo estava me fazendo tão mal, que eu virei uma alienada do jornal. Não, mas deixa eu te contar, isso não é alienado. Então, eu vou dar um número para você. Segundo a OMS, as pessoas que mantiveram o melhor estado mental durante a pandemia, elas estão acima de 40 anos e elas se propuseram a só acessar o que é relevante para elas. Veja, você não estava alienada em saber que você tinha que usar máscara, que você não contato. Ou seja, o resto não é alienação, é inteligência emocional, é inteligência social. Você trabalha em algum centro de pesquisa, os detalhes técnicos, é um bando de pessoas dando opinião de todas as formas possíveis, quando muitas vezes, até o próprio cientista, ele fez ali um teste que ainda vão ter várias variáveis, né? Vão ter variáveis, porque o tempo, eles podem correr com tudo, mas eles não podem correr com o tempo no sentido de ter número suficiente de casos ao longo de tantos anos para se saber uma determinada coisa. Sem dúvida. Isso, então, eu falo, gente, ninguém sabe nada dessa doença ainda. E quanto mais as pessoas estão voltadas nisso, aí sim, mais alienadas elas ficam. Eu tenho vários amigos que viraram cientistas, né, doutores, e que discutem entre si, não se eu estiver presente. Porque na minha presença, eu levanto o dedinho assim. Esse é o dedinho do ou para ou sai. E você sabe que funciona... Engraçado, porque eu não vou fazer nada, não vou agredir, não vou empurrar ninguém, não vou derrubar ninguém, não vou tirar ninguém da mesa. Mas o meu dedinho incomodado, esse dedinho aqui incomodado, diz assim, sério? Sério que a gente consegue estar numa mesa juntos, depois de tanta confusão, de tanta pandemia, de tanta... E o assunto vai... o que você acha de qual vacina é melhor, é pior, quem vacinou, quem não... Sério? Sério que isso aqui vai impactar de alguma maneira a humanidade? Faça, então, a parte positiva da história. Propague alguma coisa que você, né, que tenha ali um cunho de resultado positivo. Brigar entre si, a gente está perdendo tempo. Então, quando você disse que você se transformou numa alienada, não, você ficou seletiva. E a gente não pode esquecer, gente. Os jornais, não sei o quê, as redes, também acho. Mas eu entendo por que eles fazem assim. Por que as mensagens negativas são potencializadas? Porque nós vivemos numa era
em que o jornalismo não é transformador. Jornalismo transformador é quando ele é factível. Hoje não tem fato de lugar nenhum. Cada um, quem conta um conto, aumenta um ponto e conta pela sua vertente. Então, de qualquer lado que você veja, não só no aspecto político, mas também de qualquer tipo de conceito, as pessoas vão dando ali o seu direcionamento. Isso é um fato. E não é só no Brasil, não. Isso é uma coisa mundo, né? Sim. Nós vivemos nesta era, isso é claro. E pior ainda, e a gente vai consumindo isso e eles vão dando mais e mais. Por quê? Porque a gente consome. Exatamente. Procura, o final é oferta, aqui, procura. ó. O final é Demanda. aqui. Só isso. É ele que manda. Nós geramos demanda, gente. Então, eu espero que vocês continuem essa jornada. Na minha página, Renata sabe, tem sempre muita informação. Eu escrevo para diversos veículos. Eu trago essa pauta de uma maneira muito livre de qualquer amarra, com qualquer tipo de pensamento. Me foco realmente em entendimentos dentro da ciência da felicidade, que, como inclusive a ciência, existem correntes mais voltadas para esse lado, para aquele lado, e eu estudo tudo isso e trago com a pauta seguinte: depois de mim, não será o dilúvio. Depois de mim, há a chance de raios de sol. Então, assim, essa história, não vim para a vida para ser depois de mim o dilúvio, não. Depois de mim, chances de raio de sol, chances. Porque eu só posso dar o impulso. Quem tem que abrir a janela e tirar a miopia e enxergar que tem um sol nascendo, aí, gente, são vocês. Não tem jeito. Ai, que lindo, que lindo. E assim, aqui no meio do caminho, né, eu vi aqui até de uma cliente minha, ela falando assim: mas como que eu vou ter uma felicidade no ambiente de trabalho que eu tenho um patrão autoritário? Assim, é o saber filtrar, né? Acredito eu que seja isso, é tentar enxergar aquilo assim, tipo, ai, meu, desculpa. Eu sei que é difícil, é um exercício diário, porque você tá lá, você é subordinado àquela pessoa, você sofre, né? Porque você precisa do emprego, você precisa do dinheiro, você precisa de tudo. Mas a gente vai ter que aprender e é na marra. E eu já sofri muito com isso, porque eu já fui empregada durante muitos anos. Você tem que aprender a lidar com pessoas. Quando a gente lida com pessoas, a gente lida com qualquer tipo de pessoa. A pessoa ruim, a pessoa boa, a pessoa que vai querer te infernizar, e vai do jeito que você vai conseguir levar para você ter a sua paz, né? Acredito que seja isso. Não sei se você assina embaixo, mas eu acredito que seja para esse caminho. Sem dúvida nenhuma, o que a Renata falou faz sentido, né? E a gente tem técnicas para aprender a lidar com pessoas, a lidar com pessoas difíceis. Claro que tem, né? Quando você começa... E sabe o que acontece? É como um radar, é como um raio-x. Quando você imagina... É muito engraçado isso. Quando você começa a olhar para aquela pessoa, né? Ô, gente, eu espero que o chefe dela não esteja assistindo aqui, tá? Não, mas assim, com certeza. Tem uma coisa muito... Não, ou se tiver, chefe querido, entenda, se você tiver a oportunidade de ver isso aqui, sinta-se abraçado por mim, mas a partir de agora ela vai imaginar você no trono, no banheiro, na privada. Você imagina aquela pessoa que te inferniza fazendo aquilo que todos nós fazemos. E se não fazemos, precisamos cuidar, porque estaremos com uma patologia. Ou seja, o natural é que façamos. Então, a gente precisa derrubar um pouco os mitos das pessoas e, de repente, talvez, eu não conheço o caso dela, eu não estou aqui para julgar, né? Como é que eu faço um julgamento, né, sem ter todos os dados. Mas, de maneira geral, o lidar com pessoas difíceis passa muito pelo caminho de você tirar esse mito dele e aí, de repente, ele começa a te afetar menos. Isso, se você não tiver uma outra... Eu não tenho como dizer se você tem alguma relação com esta... Se você causa alguma coisa nesta pessoa, que é um trigger, né? Que é um gatilho para determinadas reações dela, né? Que aí a gente teria que fazer um processo mais avançado, onde essa comunicação poderia ser frutífera de ambos os lados. E a terceira parte é imaginar... Se isso daqui, com isso que eu estou fazendo, não funciona, eu preciso disso, tá? Mas todos nós precisamos de alguma coisa em algum momento da vida, gente.
Então começa a pensar, se isso aqui não tem jeito mesmo, gente, a sabedoria da vida consiste em mudar tudo que você pode mudar, aceitar tudo que você não pode mudar, mas a grande sabedoria mesmo é diferenciar essas duas situações. Então, em que situação você está agora? Você está naquela que você não tem como mudar, é o único emprego, é o que você sonhou, então você vai ter que aprender a lidar com ele. Se é uma situação imutável, privada. você já começa colocando ele no troninho. Coloca ele na privada, tá? Olhou para ele, lembra disso, sua alma sorri. E sabe o que acontece quando sua alma sorri? O seu cérebro libera, os neurotransmissores liberam hormônios da felicidade. Você já se sente até mais tranquila. Então, é por isso que parece uma piadinha, situação, mas né? Não é. Não é. Você já começa a dar risada daquela situação. Interna, né? Interna. A risada, na verdade, interna, porque a química do seu corpo começa a jogar a seu favor. Você começa a ter, digamos a mais, um artilheiro em campo. Você tá com um artilheiro em campo. Você ganhou uma pessoa a mais. Agora, ainda assim, eu peço que você comece a analisar. É uma situação que você realmente não pode mudar? Quer dizer, você não pode... Se você não consegue mudar, tá na hora de imaginar o que você vai fazer depois disso. Todos nós precisamos trabalhar, mas todos nós podemos nos reinventar, procurar outras oportunidades. É preciso arrancar a miopia. Mas veja, eu concordo completamente com a Renata que a primeira atitude nunca é não me dou bem com meu chefe, vou sair. Porque a gente vai passar saindo não só de empregos, como de relacionamentos, do homem da farmácia, o carteiro. Eu digo, gente, eu espero do meu carteiro gentileza e que as cartas sejam colocadas no lugar. E agradeço, por isso dou bom dia. E tá tudo bem. Ele não precisa ser a pessoa que tem eu não vou casar com ele, necessariamente, né? Porque eu já sou casada, não que eu não pudesse casar com o carteiro. Tem, inclusive, aquele filme lindo, Carteiro e Poeta. Mas ok, não vamos devagar. Não assisti, vou assistir. Não, o Carteiro e Poeta é maravilhoso. Então, a gente não precisa imaginar, levar. A gente tem essa mania, isso é o nosso default, é o nosso erro de achar que nós precisamos ter relacionamento com as pessoas. Eu tenho uma pessoa que eu amo, que diz assim, não vou mais naquele médico, porque o cara não dá uma risada, o cara olha pra mim, mas o cara foi o cara que descobriu o problema dele, foi tudo. Sabe qual é o defeito do cara? Ele não quer ser amigo dele. E tá tudo bem, ele não foi nada em busca de amigo. Em que momento a gente vai entender que tá tudo bem? Ele não quer ser seu amigo, nem seu, nem de paciente nenhum. Legal, deixa ele viver com os amigos dele, levar a vida dele. Ele não é menos médico excelente. Não, mas o médico tem uma relação, gente. Não. Né? Vamos, aquela máxima, né? Que um não vamos quer, segurar. Não fazem. Né? Vamos segurar. Em nenhuma situação. Qual é a finalidade de alguma coisa? Né? Você quer que a colher também sirva de termômetro? Mas eu ouvi dizer que alguém que tem a colher bota como termômetro e serve de termômetro. Não, amor, você quer um termômetro? Compra um termômetro. Por que sua colher tem que ser um termômetro? Eu nunca me esqueço, eu morei muitos anos na Alemanha, tá, gente? Eu morei 13 anos na Alemanha. E eu sempre dizia assim, eu nunca confiei em aspirador de pó que lava carro, né? Porque o aspirador de pó que lava carro, em algum momento isso vai dar tilt. Então, assim, às vezes a gente quer que a pessoa seja o aspirador de pó que lava carro. Então, assim, às vezes aquela pessoa, ela tá ali para ela cumprir aquela função. E é claro que, às vezes, aquela pessoa está ali e não só nós dois vamos cumprir aquela função, como vai sair uma grande amizade. Existem grandes amizades que nascem em ambiente corporativo, por que não? Eu sempre disse para os meus clientes que eu sou uma pessoa extremamente pessoal em todas as minhas atitudes. Sabe por quê? Eu sou correta com as pessoas com as quais eu sou mais pessoal. Eu sou correta com meu filho. Meus pais já faleceram, mas com os meus pais. Extremamente correta com os meus irmãos. Então, não desabona em nada a minha conduta eu ser pessoal com você. Porque Sim. Ao ser pessoal com você, eu não vou... Nada que eu fizer que eu não faria profissionalmente, eu não farei. O problema vem do mito, porém verdadeiro, em que nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Na hora que a gente usa a palavra emotivo, automaticamente já significa que se você disser que eu tenho um trabalho a fazer, eu vou dar um ataque de choro. Sendo que lágrima é uma coisa super positiva, mas ali naquele momento, para a função que você tem que desempenhar, talvez não. Exemplo, você está dirigindo um carro, você tomou um susto, tá, é ok você sair batendo em todo mundo porque você se assustou? Não.
Nós somos seres inteligentes, né? Nós Sim. temos essa capacidade de reagirmos e de pensarmos. Existe uma regra, gente, chamada regra dos 90 segundos. A regra dos 90 segundos diz o seguinte: se o fato gerador, eu te disse um desaforo, se você esperar, conta no relógio, 90 segundos para me dar a resposta, essa resposta tem uma chance muito maior de ser assertiva. Assim, porque você respirou. É 90 segundos. Não é não sei quantos minutos, não. É a regra dos 90 segundos. A maior parte dos problemas de relações interpessoais acontecem porque a gente não respeita 90 segundos. Eu já fui essa pessoa que não respeita 90 segundos, tá? Eu já fui essa pessoa. Porque muitas não tinha... Hoje você aplica aquilo que eu você era alegre, aprendeu, aquilo que você estuda, enfim. E hoje você está passando a sabedoria para as pessoas, né? Tudo isso eu tô aqui só assim, olha, me deleitando. Que bom, gente. Eu queria poder ter lido tudo que vocês escreveram, mas infelizmente não deu para ler tudo. Se eu parasse para ler, a gente não ia nem terminar nunca a live, porque tanta gente escreveu aqui. Nossa, tô amando. Ai, Sandra, eu te amo. Ai, grava essa live, Renata, porque eu quero assistir todos os dias. Pelo amor de Deus. E não deixa ficar nem longa demais, senão a gente não consegue, tá? Não, agora tem um monte de restrição, já é 1h30. Chata. Gente, olha, eu estou indo, já tem 1h30 aqui. Ela vai gravar sim, porque eu preciso dessa live também. Foi muito emocionante, eu gostei muito das suas perguntas. Tem muita gente aqui que já me assistiu em muita live, sabe que fluiu. Tem as suas pessoas, né, que te seguem e vai ficar gravada para muita gente. Eu recomendo que mandem para outras pessoas, não só para ter engajamento, sei lá o que de rede social. Não, porque é bom para as pessoas, né? Eu sempre digo assim, gente, se faz sentido para alguém, se você pode contribuir com alguém para isso, manda adiante. Boa parte do que eu faço em felicidade eu faço voluntariamente. Eu falo para todo mundo, eu falo, gente, meu Instagram, ele é mais um serviço social do que... Lógico, ele me traz cliente. Claro. Mas ele é mais um trabalho social que eu faço para informar o que está acontecendo no mundo, assim, no mundo que eu vivo de trabalho, claro. E trazer uma pessoa como você aqui, que, poxa, que legal, entendeu? E que eu vou levar para outras pessoas. Exato. Isso é um serviço social também, né? De você levar informação. Levar informação. Sem sombra de dúvidas. E você faz isso com muita maestria, com um lindo sorriso no rosto. Foi extremamente gostoso, né? Fluiu muito bem essa conversa toda e eu vou adorar assistir depois sozinha de novo. Não deixa de gravar, Rê. Não, é apertar o xizinho e gravar lá. Não é isso? Isso mesmo. E, gente, olha, vocês podem ir na minha página, podem clicar lá. Eu vou escrever embaixo da live. Escreve tudo direitinho aí, Rê. Você conhece a confusão toda que tem que fazer aí. E todos serão extremamente bem-vindos, não só no meu Instagram, como na minha vida. Não tenha dúvida disso. Amei. Amei. Demorou, mas olha, valeu. Demorou, mas também chegou, né? Com plus. Amei. Obrigada, Sandra, por tudo. Um beijo, amiga. Por dividir isso com a gente. Tanta informação e tanta felicidade em 1h30. Um beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada a todo mundo aí, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.